Fala geração, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dons ministeriais. O que são, para que serve, aonde moram, do que se alimentam, hoje aqui no GFire Caps. Então, para nós começarmos falando sobre os dons ministeriais, nós vamos ler Efésios 4, versículo 10. Diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele é o mesmo que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O título deste capítulo é A Unidade da Fé. E nisso nós vemos a importância que os 5 ministérios têm sobre a igreja, sobre o estabelecimento do corpo de Cristo. Os 5 ministérios eles foram dados ao povo de Cristo como um presente pelo próprio Cristo, que é aquilo que está falando na sua palavra. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 5 ministérios. Eu quero falar com você para que você tenha uma referência do que são eles e como que eles atuam. Então vamos começar pelo evangelista. Para entender isso, eu quero que você pense numa construção de uma casa. E nesta construção desta casa, cada um tem o seu papel. Vamos começar falando sobre o evangelista. Qual é o papel do evangelista na construção dessa casa? O evangelista é aquele que busca a matéria-prima para a construção desta casa. Então o evangelista ele é aquele que vai atrás das pedras e trazem todas essas pedras para a edificação desta casa. Depois do evangelista, nós podemos colocar o trabalho do mestre. O trabalho do mestre é aquele que ensina, é aquele que pega todas essas pedras que vieram de um lugar e que talvez estejam pontiagudas, e o trabalho do mestre é aquele que lapida todas essas pedras, né? Ele lapida, conforma e deixa a pedra preparada para ser assentada. O pastor, ele é aquele que ajunta todas essas pedras para a edificação da casa. Então, o pastor pega o trabalho que foi feito pelo evangelista e o trabalho que foi executado pelo mestre, e o pastor ele faz o ajuntamento de todas essas coisas. O apóstolo, ele é aquele que tem a planta desta casa. Ele é aquele que toca todos os outros ministérios, porque ele tem uma visão geral sobre a construção desta casa. O apóstolo, ele não consegue fazer as coisas sozinhos também. Então ele precisa trabalhar em conjunto com o evangelista, em conjunto com o mestre, em conjunto com o pastor, em conjunto com o profeta, para que a construção desta casa seja feita de acordo com a sua planta. Então ele é aquele que tem a visão geral, mas ele não faz nada sozinho. E por último, nós temos o profeta. E qual é o papel do ministério profético na construção desta casa? O profeta, ele é aquele que é o controle de qualidade desta construção. Ele é aquele que verifica como está sendo construído e como que está sendo edificada esta casa, e ele é aquele que aponta caso alguma coisa não esteja saindo conforme o plano estabelecido. Então, ele é o controle de qualidade na construção dessa casa. Uma coisa que eu quero falar sobre o ministério profético é que existe uma dúvida muito grande entre ministério profético e dom de profecia. O dom de profecia, vocês vão ouvir em outro GFire Caps também, tratando mais a respeito disso, mas ele é um dom divino que pode ser obtido através de sonhos, através de uma palavra de conhecimento, através de uma visão, de uma revelação divina. Este é o dom profético. O ministério profético, ele traz uma mensagem de Deus a um povo. Ele traz uma direção de Deus a um povo. E ele tem o poder e ele tem a função de trazer edificação, de trazer consolo e de trazer exortação. Agora que vocês já entenderam
essa questão dos 5 ministérios, você pode estar se perguntando aí, tá, mas qual que é o meu ministério? Como que eu exerço isso? Como que eu reconheço o que eu sou? Como que eu acho? Aonde que eu vou atuar? Qual é a melhor área? Eu não tenho a menor ideia de qual seja. Então, para você que nunca fez um teste para poder verificar aonde você se encaixaria melhor dentro desses 5 ministérios, nós vamos deixar um link para que você faça um teste. O link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, faça o seu teste. Você vai ver que isso vai te ajudar a identificar aonde está a sua graça, aonde que você atua com mais facilidade. Independente de qual seja o seu ministério, independente de onde você seja direcionado ou aquilo que o seu teste te mostrar, uma coisa que eu quero falar aqui é que todos os ministérios são importantes, que todos têm um papel fundamental, que você não precisa querer se espelhar em outra pessoa que exerce um outro ministério. Por quê? O ministério daquela outra pessoa foi concedido a ele como um presente de Cristo para a identidade dele. E eu quero falar para você que você tem a sua própria identidade e Jesus te fez com um propósito. Então você não precisa olhar somente para a forma que outras pessoas executam o seu ministério. Busque aquilo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que você vai ter uma facilidade muito maior de executar aquilo que Jesus já te presenteou. Isso é importante, pessoal, porque vocês precisam entender que existe um ministério sobre a sua vida e existe uma graça sobre a sua vida. Algo que quando você tocar, fluirá muito mais fácil. Então, busque aquilo que Deus tem para você. Busque aquilo que Ele já te concedeu como graça. Isso faz parte da sua identidade. Talvez, se você tem facilidade para evangelizar as pessoas, talvez o seu dom esteja aí, no ministério evangelístico. Talvez se você tenha uma capacidade de cuidar de pessoas, você executará um ministério pastoral e assim tantos outros. Mas identifique aquilo que Deus tem para a sua vida, cara, e persista nisso. Persiga aquilo que Deus já colocou sobre você. Então, independente de qual seja o seu ministério identificado através dos testes que você realizou, uma coisa que você tem que ter em mente é que todos eles foram concedidos por Deus. E é o Espírito Santo que opera em todos eles. E eu quero ler com vocês o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. Então, pessoal, não importa aonde que vocês irão atuar. O que eu quero que vocês tenham em mente é que Deus te fez com uma identidade única para um propósito único. Você pode sim estabelecer o reino de Deus com facilidade e não sendo um peso ou uma força extremamente grande para você. Saiba que Deus é quem opera tudo em todos. É Ele quem te dá graça, é Ele que te movimenta, é Ele que te ajuda em todas as coisas que você for fazer. Então, para de paranoia. Não precisa ficar bitolado falando, eu quero fazer isso ou aquilo, ou eu quero me mover como tal pessoa se move. Não, você tem uma identidade específica e Deus te fez para um propósito específico. Flua na sua identidade, flua na tua graça, flua naquilo que Deus já entregou na sua mão como um presente, cara. Receba esse presente e faça com muito mais facilidade aquilo que Deus já te deu. A graça de Deus está sobre você e você pode fazer todas as coisas através do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, eu espero que isso tenha te abençoado, eu espero que tenha trazido luz à tua mente e que isso te direcione ao propósito de Deus para a sua vida. Valeu! E aí, você gostou desse vídeo? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Tem conteúdos incríveis aqui, então clica na playlist de GFI e aproveita e seja muito abençoado.